Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje é terça-feira, dia 18 de novembro. Que bom estarmos juntos para mais um momento de oração. A palavra de Lucas, no capítulo 19. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você deve recordar do evangelho de ontem que Jesus estava entrando na cidade de Jericó e se encontra com um cego. Na palavra de hoje, Jesus já está dentro dessa cidade e se encontra de uma forma bastante inusitada com uma figura que era conhecida, Zaqueu. Ele era chefe dos cobradores de impostos de toda aquela cidade. Veja bem, eu já disse para você, mas eu vou repetir. Os cobradores de impostos na época de Jesus eram muito mal vistos. Quase a totalidade deles era do próprio povo. Esses homens eles se candidatavam para obter do Império Romano o direito de cobrar impostos, que, claro, era uma atividade muito impopular, porque eles cobravam impostos dos seus compatriotas para aqueles que os tinham dominado. E a maioria deles, pela falta de controle do império, cobrava além do permitido. E por conta disso, eram muito ricos, mas à custa de uma injustiça. Agora imagine a cena. Jesus está entrando na cidade e Zaqueu, por ser baixinho, sobe numa árvore para ver Jesus. Eu acredito que esse gesto de Zaqueu tem uma linguagem toda especial. É como se fosse um símbolo e revela algo muito mais profundo. Ter a coragem de subir naquela árvore era como que o desejo de romper com aquela vida que havia enchido os bolsos, mas esvaziado o coração. Zaqueu subiu naquela árvore porque antes de ser encontrado por Jesus, ele já tinha começado a se desprender de uma vida que já não preenchia mais, que já não fazia mais sentido. A árvore, mesmo que de forma tímida, foi o primeiro sim para o novo tempo, para uma nova vida. Isso acontece com todos aqueles que lutam pelo mundo, mas não se ocupam e nem se preocupam com as coisas de Deus. Mesmo que rico para o mundo, Zaqueu era muito pobre diante do Senhor. Seguramente seu coração era vazio, sombrio, e mesmo vivendo na fartura, desejava algo além de tudo aquilo que já tinha juntado com seu dinheiro. Ao subir naquela árvore, mesmo sem ter total consciência, era a sua alma que clamava por Deus e também por salvação. E a grata surpresa é que antes dele ver Jesus, foi Jesus que o viu. Eu ouso dizer que Jesus viu a fome, a sede, a pobreza daquele homem. E foi isso que atraiu o olhar de Jesus, a miséria humana de Zaqueu, que é também minha, que é também sua. Quando Jesus ele vai à casa de Zaqueu para uma refeição, não é Zaqueu que alimenta Jesus, é Jesus que o nutre com a sua misericórdia, com o amor, com o olhar que aquele homem nunca tinha experimentado antes. Eu quero dizer para você que naquele encontro de Jesus com Zaqueu, aquele homem finalmente experimentou algo que anos de conquistas não tinham revelado. O vazio que mais dói não é o vazio da falta, é o vazio da sobra. Ele tinha muito, mas nada o sustentava. Aquele chamado de Jesus expôs a verdade que ele evitava encarar. A vida que construiu não conversava mais com o coração que desejava ter. E toda vez que a graça de Deus ela toca alguém desse jeito, a alma desperta para uma sede que não sabia nomear, mas que estava sempre ali. Por isso, quando Jesus entra na casa de Zaqueu, a transformação não nasce de um gesto exterior, mas de um despertar interior. Aquele homem percebeu que, mais do que respostas, ele precisava reencontrar o eixo da própria vida. E esse reencontro acontece quando o coração compreende que Deus não se aproxima para medir os nossos erros,
mas para restaurar aquilo que o tempo, as escolhas e as feridas foram desgastando por dentro. Zaqueu entendeu que o Senhor não chega para corrigir a superfície, mas para reacender o que estava apagado, para recolher o que estava espalhado e devolver ao coração a sua capacidade de amar com verdade. Eu penso que Zaqueu compreendeu de uma forma muito simples, mas também muito profunda, que a maior riqueza não é o que o mundo coloca nas nossas mãos, mas o que Deus devolve ao nosso coração quando nós nos deixamos reencontrar por Ele. É por isso que Zaqueu mudou, porque finalmente entendeu que só o amor de Deus é capaz de reorganizar um coração cansado, iluminar um interior sombrio e reconstruir a dignidade que tantas escolhas tinham desgastado. Eu particularmente acredito que Zaqueu ele subiu naquela árvore porque ele percebeu que continuar igual custaria muito mais caro do que mudar. E essa é a verdade que poucas pessoas têm coragem de encarar. Às vezes preferem manter velhos esquemas à coragem da mudança. Por isso, em algum momento da nossa vida, nós precisamos subir nesta bendita árvore e romper com esquemas que nos fazem mal. Às vezes nos enchem de tantas coisas, mas esvaziam nosso coração. Nos roubam a alegria, nos roubam a própria vida. Do ponto de vista humano, a vida de Zaqueu estava tranquila, estava no horizonte promissor. Mas aquele homem sentia um grande vazio, quem sabe um grande desespero que só ele sabia. Ao subir naquela árvore, foi como que um grito silencioso por liberdade, por recomeço, por novos processos. Eu quero dizer para você que toda vez que alguém faz esse movimento interior, algo profundamente verdadeiro acontece dentro dessa pessoa. A graça de Deus encontra como que uma brecha. E tudo o que estava travado, tudo o que estava parado, tudo o que era sofrimento, começa a se mexer, porque Deus só transforma aquilo que você é capaz de entregar para Ele. De alguma forma, subir naquela árvore era o bendito grito de Zaqueu por liberdade. Jesus compreendeu e olhou para ele com misericórdia. Por isso, se necessário, entenda bem o que o Padre vai dizer. Suba na árvore da sua vida e permita olhar para novos horizontes a partir desse olhar de Jesus. E mais uma vez eu recordo para você que além de evangelizar aqui no podcast, eu tenho o Diário de Fé, que é um devocional católico para todos os dias do ano. O de 2026 já está pronto. Nessa época em que nós nos perguntamos que presente dar para as pessoas que amamos, está aí uma ótima indicação. Nada como dar, como oferecer para quem nós amamos um presente que leve essa pessoa até o coração de Deus. E além desse livro, que é um devocional para o próximo ano, eu também escrevi o livro A Mesa com Deus, que é um livro para você e a sua família rezarem antes da principal refeição do dia. E esse livro não tem um ano específico. O livro traz um ciclo de 100 orações. Quando você termina a 100ª, retorna para a primeira. Você encontra essas obras no site www.padreeduardorocha.com.br. Nós entregamos para todo o Brasil. E se você adquirir agora, claro, receberá muito antes do Natal. Eu rogo que Deus abençoe o seu dia, a sua jornada, dê paz ao seu coração e coragem para você subir as árvores da vida e romper com tudo aquilo que faz mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia para você e até a noite, se Deus quiser.